O ES News Especial está começando e você vai ver a vida das pessoas que dependem do lixo para sobreviver. Sem condições de comprar o próprio alimento, eles recorrem aos restos que seriam descartados. Eleições 2018. Conheça o perfil do capixaba que vai votar em outubro deste ano. Nossa equipe em Brasília faz um resumo da semana de retorno das atividades parlamentares na capital federal. Você confere também uma entrevista com o ex-prefeito de Vila Velha, Neucimar Fraga. O ES News Especial já está no ar. Se por um lado o Brasil é o celeiro do mundo, por outro ele também é um dos campeões em desperdício de alimentos. No país, todos os anos, cerca de 41 mil toneladas de alimento viram lixo. Mas e quando esse mesmo lixo é a única alternativa para se manter vivo? A gente cata no latão e dá para aproveitar, dá para encher a barriga da gente, pra gente não morrer de fome, sabe? A Ceasa é um lugar de fartura, de frutas e alimentos, mas também de desperdício. Muitos produtos acabam sendo descartados e essa acaba sendo a alternativa para muitas famílias carentes que não têm o básico para a sua sobrevivência. Desempregada, com 3 netos e uma filha que sofre de doença mental, Dona Ivanir recorre às sobras e às doações da Central de Abastecimento do Espírito Santo para alimentar a família. Minha filha perdeu a mente com 14 anos e meio. Ela é esquizofrênica, ela tem 32 anos, cortaram o benefício dela e eu tô sem nada em casa para comer. E aqui eles me ajudam. Então todas as verduras que joga aqui trata das pessoas que estão passando necessidade. Eu estou feliz porque meus netos não ficam sem banana, porque às vezes não tem um pão para comer de manhã cedo, não tem um leite, porque o leite está caro. E as bananas alimentam meus netinhos. Esse agricultor que vende alimentos na Ceasa vê diariamente pessoas atrás de sobras de alimentos. Sempre que possível, ele doa o que não foi vendido. Pede muitas pessoas que pedem, não é poucas não. Agora mesmo teve uma criança que pediu. A criança pediu, deu um pequeno de banana para... Coitado, às vezes não tem o alimento certinho em casa. O Valdecir acorda todos os dias de madrugada para garantir alguma coisa entre os latões da Ceasa. Mas nem sempre ele encontra algo que dê para consumir. Todo dia não. Às vezes ele encontra, tem dia que não encontra nada, não arruma nada. E aí faz como? Aí tem que ir pra casa sem nada. Aí não tem jeito. Na tentativa de ajudar essas pessoas, Taquingue João decidiu criar um projeto que atende 450 famílias na Grande Vitória. Alimentos que seriam descartados são destinados a quem precisa. Que a gente faz esse trabalho lutando por uma causa justa sem receber nada em troca, livre de políticos, livres de governo, e é um trabalho voluntário que tem abençoado dezenas de famílias. Assim, o que é lixo para alguns se torna alternativa de vida para outras pessoas. É só aqui, meu filho, se acabar isso aqui, o povo vai morrer de fome e vai aumentar mais a violência, porque a violência está muito por causa da crise, está difícil, não acha emprego, não acha trabalho para fazer, sabe? Então aqui já a gente cata no latão e dá para aproveitar, dá para encher a barriga da gente, para a gente não morrer de fome, sabe? Muito difícil, meu filho, muito difícil. Na semana em que se comemora o Dia do Advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Espírito Santo, promoveu uma série de palestras que debateram os 30 anos da Constituição Federal e também os rumos da advocacia. A gente, num Estado democrático, o advogado ele é uma figura que ele é absolutamente essencial. E dentro desse tema que a gente se propõe a falar, 30 anos de Constituição e advocacia, então imagine
como o advogado nesse período constitucional, nesse período agora que a gente tem de uma liberdade, a importância do advogado. É toda uma estrutura que se modifica, que nós vamos tentar aqui entre nós discutirmos a matéria e ver qual é o caminho que a sociedade capixaba, que a advocacia brasileira quer para o nosso país. Aqui no Brasil, a gente tem um momento em que a advocacia é fundamental. Pra vocês terem uma ideia, assim, comparativo, no Japão a advocacia está de crise, porque não tem problema para resolver. E aqui no Brasil, a gente tem sentido que a cada momento o cidadão ele necessita de um porta-voz do seu direito para o representar diante da burocracia nos órgãos públicos brasileiros, né? E também por conta do perfil litigante do brasileiro. Isso também gera um cenário, uma perspectiva ainda de necessidade da advocacia como algo fundamental para a garantia dos direitos do cidadão brasileiro ainda por muitos anos. Mas se por um lado essa importância é reconhecida, por outro, profissionais e a própria OAB admitem que a advocacia também passa por um momento delicado. No entanto, ambos são otimistas quanto ao futuro da profissão. A advocacia vive um momento que precisa ser efetivamente um momento de reflexão. Até porque nós estamos colocando 2.000 advogados por ano no mercado. Então isso precisa ser debatido. Mas eu olho o futuro com muito otimismo. Eu acho que não existe desafio que a advocacia não consiga superar. E certamente todos aqueles que forem colocados ao nosso redor serão superados com a maestria que vem sendo feita ao longo dos 85 anos de ordem. Ao mesmo tempo que existe perspectiva de muito trabalho em função da realidade brasileira, burocrática, também tem esse cenário de concorrência muito grande. E isso é um desafio enorme, porém a gente tem visto diversas ferramentas que nos ajudam a otimizar o nosso tempo e transformar a advocacia em algo rentável, em algo que dá para se viver da advocacia. Você está aí acompanhando as notícias que tiveram mais destaque nessa semana. E agora aqui no estúdio a gente está recebendo o ex-prefeito de Vila Velha, ex-deputado federal, também há pouco tempo assumindo um cargo no governo do estado, na área de logística e desenvolvimento, o Neucimar Fraga. Neucimar, bem-vindo aqui ao ES News. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa Campeão de Audiência. Prazer nosso recebê-lo, Neucimar. Olha, eu fiz uma abertura bem breve falando um pouquinho da sua trajetória política, né? Mas uma trajetória que marcou muito, principalmente na atuação aqui em Vila Velha, onde fica a Rede TV, quando o senhor foi prefeito, não é? É verdade, eu sempre tive um sonho de ser prefeito da cidade de Vila Velha, né? Eu, quando eu era pequeno, eu escrevia no muro da casa da minha tia, que a gente morava numa casa lá no bairro de Soteco, e era uma casa de fundo de quintal, né? Então, um dia eu peguei um pedaço de carvão e escrevi no muro, minha tia tinha pintado tudo de cal, estava branquinho o muro, e eu escrevi lá, Cimapa prefeito, né? Minha tia ficou muito raivosa, foi reclamar com meu pai falou assim, deixa que eu apago a inscrição no muro, mas não posso apagar o sonho dele de ser prefeito. E graças a Deus eu consegui realizar esse sonho de ser prefeito da minha cidade no ano de 2009, de 2009 a 2012. Foi uma época de crise muito grande, foi uma crise mundial, foi a crise americana, mas nós conseguimos algumas conquistas importantes no município de Vila Velha, né? Nós conseguimos aí a Alta Terceira Ponte, que é uma conquista, essa obra importante aqui, foi importante para a logística de Vila Velha, o viaduto da Lindeberg, que nós construímos junto com o governo do estado, mais de 30 quilômetros de ciclovias na cidade, né? Também foram ações importantes. A nova rodoviária de Vila Velha, que hoje atende a população, pavimentamos mais de 900 ruas no município, nós implantamos um sistema de vídeo monitoramento na cidade, padronizamos os táxis do município de Vila Velha, nós modernizamos a gestão, levando a prefeitura para um novo local que dá mais condições de trabalho para a população, e nós focamos no desenvolvimento. Mas passou o nosso tempo, né? Agora nós estamos em uma outra área, estamos agora com outros planos. Outros planos, outro momento para o Neucimar Fraga? É verdade. Fala desse momento também, porque depois de sair da prefeitura, o senhor assumiu uma área um pouco diferente dessa área de gestão, né? Foi uma área um pouquinho mais voltada para o desenvolvimento, é isso? Eu sempre foquei o meu mandato aqui na área do desenvolvimento econômico, tanto que foi o período que Vila Velha recebeu novas unidades comerciais, nós fizemos alterações no PDM para incentivar a construção de salas comerciais, de prédios residenciais mistos, comercial com residencial, para focar Vila Velha no setor de serviços, né? Já que nós temos poucas indústrias, o setor de serviços hoje é um setor que mais cresce no município de Vila Velha. E nós
Assumimos esse mandato focado no desenvolvimento econômico e agora, depois, nós saímos do governo, fomos convidados pelo governador Paulo Artung para assumir a Secretaria de Logística, Comércio Exterior e Transporte, e foi onde nós trabalhamos durante um período e demos aí uma contribuição significativa para projetos importantes do Estado do Espírito Santo. Neucimar, uma dessas áreas, a gente sabe que essa área do desenvolvimento é a grande fomentadora realmente do crescimento das cidades, né? Você gera emprego, gera renda, gera oportunidades para o empresário, para o cidadão, para todo mundo, na verdade. Uma dessas áreas a gente sabe que, por exemplo, a questão da logística, né? A questão da infraestrutura de logística, né? É algo que o Espírito Santo ainda está caminhando, mas é algo que precisa ser desenvolvido bastante, não é? Com certeza, o Espírito Santo ele tem uma localização geográfica muito importante. Nós estamos a cerca de 1.000 quilômetros do principal mercado consumidor do Brasil, a de São Paulo, Goiás, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. E o Espírito Santo ele tem ferrovias, tem as rodovias, nós temos acesso ao mar. Nós somos um estado voltado para a atividade de comércio exterior. E o Espírito Santo ele cumpre um papel importante na logística nacional. E neste momento nós estamos aí travando, por exemplo, uma luta para que nós possamos ter um ramal ferroviário ligando a Grande Vitória ao Rio de Janeiro, principalmente a divisa do estado, onde nós temos um porto que vai ser implantado, que é o Porto Central. Nós temos o Porto de Açu, que é um porto importante lá na divisa do estado do Espírito Santo com o estado do Rio de Janeiro. Essa ferrovia ela vai viabilizar no futuro a empresa da Samarco, a mineradora Samarco, que hoje está parada porque o sistema de mineroduto não está funcionando, não tem licenciamento. Se nós tivéssemos hoje uma linha férrea ligando Grande Vitória ao Rio de Janeiro, principalmente a divisa do Espírito Santo, a Samarco não estaria parada. E com isso, nós não teríamos mais de 5.000 trabalhadores desempregados, nós não teríamos ali a receita dos municípios de Anchieta, de Piúma e outros sendo afetados. A Samarco representa 5% do PIB capixaba, ou seja, é um projeto importante. Então, a logística é extremamente importante para o Estado do Espírito Santo e eu gostei muito de ter trabalhado no governo do Estado nessa área, porque é uma área que eu tenho uma paixão e aproximação muito grande. Você citou aí a questão do porto, da ferrovia, aliás, que vai fazer essa ligação entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, que é um sonho dos capixabas, porque isso pode realmente alavancar bastante o desenvolvimento, a questão logística. Existe um problema, um impasse com o governo federal nesse assunto, não é? É verdade, é importante as pessoas entenderem que a Vale do Rio Doce é uma empresa que já opera no Espírito Santo há muitos anos, ela precisa renovar agora em 2022 a Vitória Minas, o ramal ferroviário Vitória Minas. E para que ela possa renovar por mais 25 anos, ela tem que pagar, desembolsar uma quantia de outorga ao governo federal. Havia um acordo entre o governo do estado, a Vale do Rio Doce e o governo federal, que o valor a ser reembolsado pela Vale deveria ser utilizado para a construção de um novo ramal ferroviário, que seria responsável pelo desenvolvimento da região litorânea sul do estado do Espírito Santo. E fariam ligação com o Rio de Janeiro. E o estado do Rio de Janeiro também tem interesse, inclusive o governador do estado se reencontrou recentemente lá em Campos com o governador do Rio, para que os dois estados pudessem trabalhar juntos para que esse ramal fosse construído. Nós somos surpreendidos com a decisão do governo federal de usar esses recursos que seriam usados no estado do Espírito Santo para construir um ramal ferroviário lá no Centro-Oeste. Nós não temos nada contra o Centro-Oeste, mas essa ferrovia, por direito, esses recursos, por direito, devem ser investidos aqui no estado do Espírito Santo. Por quê? Porque senão nós não vamos ter vantagem nenhuma em ter a Vale operando aqui, porque ela já exporta com isenção de ICMS, ou seja, não deixa ICMS para o Espírito Santo. Agora, quando nós temos a oportunidade de ter um desenvolvimento utilizando esse investimento, nós vamos ficar só com o pó do minério? Não dá, né? Não dá. Se for preciso, nós vamos fechar a ferrovia Vitória Minas, lá em Baixo Guandu, e impedir as máquinas da Vale do Rio Doce de chegar até no Porto de Praia Mole, porque os capixabas não vão aceitar essa interferência do governo federal transferindo esses recursos para o Centro-Oeste. A ferrovia F-118 é extremamente importante para que nós possamos desenvolver a região sul do estado do Espírito Santo e viabilizar grandes projetos como a Samarco e o Porto Central. Com certeza, junto com a ferrovia vem muito desenvolvimento, a gente tem certeza disso. Neucimar, a gente vai para o intervalo, já já a gente continua conversando um pouco mais sobre esses outros assuntos que podem melhorar com certeza a vida do capixaba, não é verdade? Com certeza. A gente volta já já com o ES News Especial, continue com a gente. A seguir no ES News Especial, nossa equipe em Brasília faz um resumo da semana de retorno das atividades parlamentares na capital federal.
O ES News Especial volta já. Nós estamos de volta com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo e a gente continua a nossa conversa com o Neucimar Fraga, ex-prefeito de Vila Velha, ex-subsecretário de Desenvolvimento, também ex-deputado federal. Neucimar, no bloco anterior a gente conversou um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? Sobre a importância da infraestrutura de logística, sobre o que citou o impasse com o governo federal, principalmente na questão da ferrovia, que vai ligar o Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Agora, ferrovia não é a única área de desenvolvimento de logística que é importante, né? A gente sabe, por exemplo, que o aeroporto de Vitória, por tantos anos, ficou paralisado, com as obras paralisadas, e agora a gente tem um aeroporto funcionando para os capixabas, né? É verdade, o Espírito Santo, como eu disse, tem uma vocação logística muito grande. O aeroporto era um sonho dos capixabas, né? Na verdade, fazia vergonha os capixabas quando nós recebíamos aí algumas turistas, né? Autoridades de outros estados, de outros países, mas graças a Deus foi inaugurado esse ano, já está funcionando um moderno e bonito aeroporto do estado do Espírito Santo, que gera empregos, que gera renda, que gera oportunidade. Além do aeroporto que nós inauguramos, o governo do estado também iniciou um programa da interiorização dos aeroportos do estado, porque não adianta ter um aeroporto só em Vitória. Às vezes chega um empresário de São Paulo, quer ir para São Mateus, tem que encarar um trânsito de 2, 3, 4 horas, de acordo com o trânsito. Então o governo já assinou a ordem de serviço para a duplicação do aeroporto de Linhares, para que ele possa operar inclusive noturno, né? Nós iniciamos também um programa para a ampliação do aeroporto de Cachoeiro e Itapemirim. É necessário que nós tenhamos 2 aeroportos regionais, um em Cachoeiro, um outro em Linhares. Teremos também um em São Mateus funcionando depois, homologado pela ANAC. Para quê? Para que nós possamos ter uma logística aeroportuária interessante no estado do Espírito Santo. Quem sabe até com voos locais no futuro, né? De Vitória para Linhares, de Vitória para Cachoeiro. Às vezes nós temos um deslocamento muito grande de empresários nesse circuito. Então não é só aeroporto. O governo do estado também está fortalecendo a interiorização dos aeroportos do estado do Espírito Santo. Nós temos um outro desafio muito grande, que são a modernização dos nossos portos, né? Nós temos lá no norte o porto de Petrocity, que está em fase de licenciamento, que é um porto extremamente importante para o estado do Espírito Santo. Nós temos o porto de Barra do Riacho, que é o Porto Céu, que está sendo duplicado. O IEMA, o mês passado, deu licença do porto da Imetame. Nós temos a dragagem do porto de Vitória, que está sendo implantada. E agora vamos ter o porto central lá em Kennedy, ou seja, o Espírito Santo, com esses portos, com esses terminais, ele vai ser bastante atendido às suas demandas, e nós teremos aí com certeza uma competitividade muito grande diante do cenário internacional. Ou seja, os grandes navios poderão chegar e sair facilmente pelos portos do estado do Espírito Santo, e isso vai colocar o Espírito Santo na rota internacional dos grandes navios, inclusive navios de cruzeiro. Ou seja, nós estamos trabalhando por quê? Porque o desenvolvimento ele é o maior programa social de um estado. O maior programa social de uma cidade não é Bolsa Família, não é Bolsa Atleta ou qualquer tipo de benefício pessoal. O maior programa social de uma cidade é o desenvolvimento econômico sustentável, que gera empregos, que gera renda, que gera oportunidade. Então é por isso que é importante que nós tenhamos uma boa rede aeroportuária, temos portos competitivos, que nós tenhamos rodovias mais seguras, com maior capacidade de tráfego. É importante que nós tenhamos ferrovias ligando os principais pontos e arranjos produtivos do estado do Espírito Santo, e é por isso que nós não abrimos mão da F-118, nós não abrimos mão de trabalhar para que a duplicação da BR-101 ocorra de forma mais rápida. Nós também não abrimos mãos de nós termos os nossos portos funcionando para nós sermos competitivos diante do mercado internacional. E hoje nós temos uma área alfandegada da Zona Franca de Manaus funcionando na cidade de Cariacica, já gerando emprego, já gerando renda, e nós esperamos que essa atividade cresça para que nós possamos gerar mais oportunidades para todos os capixabas. Então, isso é muito bacana, né? Neucimar, nosso tempo já está no finalzinho, não posso já te falar, você é pré-candidato a deputado federal, é isso? Sim, esse ano nós vamos disputar a eleição para deputado federal e nós vamos para Brasília, se Deus quiser, para trabalhar no desenvolvimento e ajudar o estado do Espírito Santo. Defender o Brasil e trabalhar em defesa do estado do Espírito Santo. Tá certo, agora a gente agradece ao Neucimar Fraga, tirou um tempinho, veio conversar com a gente hoje no ES News Especial, falando um pouco da sua expertise, sua experiência na área de desenvolvimento também aqui na gestão do município de Vila Velha. Obrigado pela presença, Neucimar. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. A gente continua com o ES News Especial. Agora nós vamos saber um pouquinho como foi a semana em Brasília. Acompanhe.
A semana política em Brasília foi marcada pela volta dos trabalhos no Congresso Nacional, Senado e Câmara, retornando às votações e os trabalhos de comissões dos parlamentares. Os presidentes das duas casas entendem da dificuldade de montar uma pauta propositiva para esse período de pré-campanha em relação às eleições de 2018. O início efetivo da campanha, a partir de 15 de agosto, leva a uma presença maior dos parlamentares, tanto no Senado como também na Câmara Federal, em seus estados de origem. Para isso, o objetivo da presidência da Câmara e também do Senado da República é criar 2 semanas de votações neste mês de agosto e mais 2 no mês de setembro. E na Câmara Federal nós tivemos, nesta semana, a votação de 3 medidas provisórias, ainda relativas à manifestação dos caminhoneiros em todo o país. As 3 foram aprovadas, atendendo ao pedido dos caminhoneiros naquela manifestação. E o mundo jurídico, em relação aos tribunais, já começa a tomar conta também no debate das eleições 2018 aqui em Brasília. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu essa semana um pedido e já delegou que 41 cidades do Rio de Janeiro vão ter tropas federais para as eleições deste ano. Foi o primeiro pedido apresentado no TSE, já julgado e liberado pela Corte Eleitoral para o pleito deste ano. Outros estados vão estar também encaminhando os seus pedidos e o Tribunal Superior Eleitoral passa a ser pauta principal no acompanhamento jornalístico aqui na capital brasileira. De Brasília, reportagem de Napoleão de Castro. R$ 2.754.728 eleitores capixabas estão aptos a votar nas eleições gerais em outubro deste ano. Os dados foram divulgados na última semana pelo Tribunal Superior Eleitoral e representam um aumento de pouco mais de 100 mil cidadãos capixabas que poderão exercer seu voto em comparação às eleições de 2014. A maior parte do eleitorado continua sendo feminina. As mulheres representam 52,3% do total, enquanto homens somam 47,7%. A novidade é de que essa será a primeira eleição em que travestis e transexuais poderão utilizar o nome social. Isso significa, na prática, que esses cidadãos terão um nome pelo qual querem ser chamados, impressos no título de eleitor e no caderno de votação. O número de capixabas que solicitou a mudança é de 108 pessoas. A faixa etária com o maior número de eleitores é dos que estão entre 35 e 39 anos, que representam 11,36% do total, seguidos pelas pessoas com idade entre 30 e 34 anos, que são 11,3%. O número de eleitores entre 16 e 17 anos, em que o voto é facultativo, caiu de 1% nas eleições de 2014 para 0,68% neste ano. Já os maiores de 70 anos, que também não são obrigados a votar, somam 7,24%, quantitativo maior do que o registrado anteriormente. O que também aumentou foi o grau de instrução do eleitorado. No entanto, a maior parte continua sendo formada por pessoas com ensino fundamental incompleto, que representam 27,76% dos eleitores capixabas. 22,59% têm ensino médio completo, 17,54% ainda não completaram o segundo grau e apenas 8,93% têm o ensino superior. 4,6% dos eleitores capixabas são analfabetos. Esta é a segunda eleição majoritária em que a biometria será utilizada como forma de identificação. 38 dos 78 municípios do estado já aderiram à tecnologia. Dos quase 3 milhões de eleitores capixabas aptos a votar em outubro deste ano, 45,36% realizaram o recadastramento.
18.383 eleitores possuem algum tipo de deficiência no estado. Para garantir o acesso facilitado desses indivíduos às suas sessões eleitorais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, determinou que os locais de votação dessas pessoas sejam adaptados e que fiquem sempre no primeiro piso dos colégios eleitorais. Nós temos pessoas com deficiência, muitas cadeirantes, e que nós estabelecemos nesses nossos encontros, como regra geral, que as sessões eleitorais devem construir com a rapidez possível rampas de acesso e que essas sessões onde essas pessoas votam fiquem no primeiro piso, para facilitar exatamente o exercício de todas essas funções. E agora é hora de ficar por dentro dos filmes que estão em cartaz nas telonas da rede Cinemark na Grande Vitória. Em Mega Tubarão, a tripulação de um submarino fica presa na fossa mais profunda do Oceano Pacífico após ser atacada por uma criatura pré-histórica que se achava estar extinta. O monstro, um tubarão de mais de 20 metros de comprimento. Para conter o megalodon, um mergulhador especializado em resgate em águas profundas e que já se encontrou com a criatura anteriormente é chamado para acabar com a fera. Baseado em uma história real, Vidas à Deriva conta o drama de um casal que acaba de se conhecer quando eles decidem velejar pelo Tahiti e são atingidos por uma terrível tempestade. Passada a tormenta, a jovem se vê sozinha na embarcação em ruínas e tenta encontrar uma maneira de salvar a própria vida e a do parceiro muito machucado. Continuação do já consagrado filme lançado em 2008, Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo, conta as aventuras vividas pela filha de Donna, Sophie, que ao descobrir que está grávida, busca inspiração para a maternidade, lembrando o passado da mãe. O musical é protagonizado por Amanda Seyfried e pela premiadíssima Meryl Streep. No drama nacional baseado em fatos reais, O Nome da Morte, Júlio, personagem vivido pelo ator Marcos Pigossi, é um jovem que vive com a família no interior do Brasil. Por lealdade ao tio Cícero, Júlio mata pela primeira vez quando descobre então uma perturbadora vocação que irá se transformar em ofício. Algumas coincidências parecem indicar que as misteriosas aparições de Nossa Senhora de Fátima marcou o rumo da história nos últimos 100 anos. Poderiam as mensagens de Fátima nos dar pistas sobre o nosso futuro? Esta é uma das grandes perguntas que o documentário Fátima, o Último Mistério tenta revelar. Baseado em dados reais e opiniões de especialistas, o filme revela fatos antes ignorados e que agora oferecem uma maior explicação das suas aparições e segredos. Para saber mais sobre quais filmes estão em cartaz e ficar por dentro dos horários das sessões, basta acessar cinemark.com.br. O ES News Especial fica por aqui. Até a próxima!